Ei, Olá, boa noite. Que boa, tudo bem, Rô? alegria, que alegria estar aqui com você, recebendo você nessa noite. Muito obrigada pelo convite, muito Eu que obrigada. agradeço muito, muito. Bom, então deixa eu fazer uma breve apresentação, tá? Para o pessoal que está entrando. Então, eu quero agradecer muito a todos que estão aqui participando da nossa live. Tem bastante gente agora que vai começar a chegar, né? E agradecer especialmente a doutora Adriana Leico Oda por estar aqui conosco, né? Com essa generosidade que ela tem, com esse jeito meigo maravilhoso para poder compartilharmos um pouquinho aí com ela desses conhecimentos. Tá? Muito obrigada a todos, tá? Bom, quem já nos acompanha em algumas lives aí já me conhece, mas eu sempre faço apresentação porque às vezes as pessoas não estão vendo pela primeira vez. E hoje é uma especial, é uma live especial, né? Da primeira semana de julho. Nós tivemos terça-feira a doutora Irene com a doutora Roberta e hoje, né, nessa semana especial, a doutora Adriana Leico. Então, para quem não me conhece, eu sou a Rosana Cristina Boni, eu sou fonoaudióloga e também professora e coordenadora do curso lá do Cefac, a coordenação do curso de dificuldades alimentares. E hoje, com essa alegria imensa, recebendo então a doutora Adriana. Agora sim, eu vou falar um pouquinho dela, porque o currículo dela é enorme, maravilhoso, mas para vocês que estão nos assistindo, para vocês entenderem um pouquinho só do que essa mulher sabe, eu vou passar só um pouquinho umas informações. Olha, ela tem duas graduações. Além de fonoaudióloga, ela também é fisioterapeuta. Ela tem mestrado em neurociências e o doutorado em neurologia. Os dois são pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é especialista em reabilitação em neurologia e presidente da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica na gestão de 2018 e 2019. Então, assim, e tem muito mais, tá? Mas, assim, eu fiz um resuminho para vocês entenderem que, assim, essa pessoa maravilhosa que está falando conosco hoje, ela tem muito conhecimento, ela tem, e assim, e ela passa tudo isso, vocês vão perceber hoje com uma generosidade tão grande, ela é meiga, bom, não pode, tem muita coisa, vocês vão tirar as conclusões por vocês mesmos, né? Muito obrigada, viu, doutora Adriana? Eu vou chamá-la de Adriana para a gente ficar um pouquinho mais próximo, Por tá bom? favor, por favor. Bom, então, Adriana, é o seguinte, nós vamos hoje falar, o nosso tema é sobre a atuação do fonoaudiólogo nas doenças neuromusculares, tá? Então, as pessoas que estão participando, caso alguém não saiba, as doenças neuromusculares são as doenças que comprometem a junção, né, do músculo do nervo, enfim, a junção neuromuscular, o comprometimento do nervo. Então, agora eu vou começar perguntando para a Adriana. Quais são essas doenças neuromusculares? Obrigada, obrigada, Master, obrigada pelo convite. E estar aqui em nome do Cefac, né? Isso não é fácil, não. Isso é um desafio. Desafio maior, falar na mesma semana que a Irene e a Roberta. Pronto, né? Assim, agora eu Mas já me vocês senti são muito brilhantes. desafiada. Ah, Lindas, lindas, foi brilhante na terça-feira. De fato, a neuromuscular, ela é uma área à parte dentro da neurologia, né? Assim, então, a neurologia ela vai se dividindo por alguns setores. Neurovascular, a neuropediatria e um dos setores, um dos braços dos ramos da neurologia é a neuromuscular. Tanto que lá na Unifesp existe o setor de investigação em doenças neuromusculares e quem coordena esse setor é o Dr. Acari Souza Bulho Oliveira. Na verdade, ele é o grande mentor aí nesse trabalho todo. A gente sempre diz que ele foi um divisor de águas no estudo das doenças neuromusculares no Brasil. Então, existe a linha de estudos todos que aconteciam antes dele e depois dele, né? Então, virou uma brincadeira interna de dizer antes e depois do Acari. Mas realmente uma pessoa ímpar com quem eu tenho muito privilégio de aprender sempre.
Então, para que a gente possa entender um pouco esse universo, quem são essas doenças neuromusculares, né? São doenças que acometem de alguma forma a unidade motora. Então, lembrando, o que era uma unidade motora? É uma unidade funcional mínima que a gente precisa para um músculo contrair. Então, ele é composto pelo neurônio motor, e aí, se for fragmentar a estrutura do neurônio, o corpo celular, o axônio com a sua bainha de mielina, a terminação que vai fazer a comunicação com o músculo, que faz a junção neuromuscular, e também o músculo, né? Lembrando que tem algumas doenças onde o problema ele não se encontra na parte neurológica, no caminho nem na via, mas no miócito, na célula do músculo, como é o caso, por exemplo, das miopatias. Então, fragmentando essa unidade motora, a gente consegue definir grupos de patologias. Então, por exemplo, patologias em que você tem um acometimento do corpo celular, são as doenças do neurônio motor. E dentre as doenças do neurônio motor, nós temos a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Depois a gente tem um outro grupo de doenças que pega o axônio, que na verdade, lembrando que vários axônios juntos numa via formam um nervo. Então são as neuropatias. E aí tem uma infinidade de tipos de neuropatias que nós temos aí no cenário, né, em todo o rol. Depois, descendo essa unidade motora, nós encontramos com essa junção neuromuscular, que ele vai gerar doenças como as doenças da junção neuromuscular, como é o caso da miastenia grave, que é uma doença que acomete justamente a comunicação entre o nervo e o músculo. E tem umas outras coisas, por exemplo, o botulismo, como doença que também afeta essa junção, ou uma intervenção, como é a aplicação do Botox, que ele vai interferir diretamente nessa região. Então, entendendo essa fisiologia, a gente consegue até entender a dinâmica da terapêutica. E, por fim, no último bloco dessas doenças, tem as miopatias, que são essas em que a alteração não se encontra no neurônio, mas ela se encontra na célula muscular. E aí nós temos várias miopatias, as distrofias com quadros que podem se manifestar em crianças ou em adultos, né? Então a gente tem aí esse universo amplo de doenças. Exato, é muito amplo, né? E quem que faz o diagnóstico dessas doenças? Quem faz o diagnóstico é o neurologista. Na fono, a gente também tem essa história, não tem o fonoaudiólogo especialista numa determinada área. Na medicina não é diferente, porque são doenças, na sua maioria, são doenças raras. E dentre as doenças raras, não são todos os serviços que veem essas doenças o tempo todo. Quando alguns pacientes chegam e dizem, o médico disse que nunca tinha visto a minha doença, que ele só tinha lido no rodapé do livro. É verdade isso, infelizmente é verdade, porque quando você tem um sintoma muito comum, uma doença muito comum, é fácil fechar o diagnóstico, né? Você faz alguns exames e pronto. Mas grande parte dessas doenças são diagnóstico de exclusão. Então, o paciente faz vários e vários exames, e aí ele fica com aquela sensação do tipo, o exame não deu nada. E quando o paciente diz, o exame não deu nada, ele traz uma sensação do tipo, bom, se o exame não deu nada, então eu não tenho nada, né? Assim, então, eu acho que isso deve ser psicológico, deve ser emocional. Vários pacientes são encaminhados para a psiquiatria, porque entra nessa vertente de achar que se eu não encontro um resultado objetivo ali, quantificado no exame, é emocional. E houve uma pesquisa, uma vez que nós fizemos assim, muito por alto, Rô, lá no setor, perguntando para os pacientes em quantas consultas, em quantos médicos eles tinham ido antes de fechar o diagnóstico. E foi surpreendente, porque em média são 15 médicos visitados antes de fechar um diagnóstico. É muito tempo. É muito tempo que se perde, né? Nossa. Então, já pensou, olha só, a angústia desse paciente, né? Enquanto, além da angústia, o tempo que perde, como você comentou, isso que ele poderia estar sendo tratado, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Ele perde a chance do tratamento. Essa sensação que você falou, quando dá o resultado que não tem nada, também tem aquele outro lado que o paciente fala, mas não é possível, como que não deu nada se eu sinto? Então, ele começa a ficar angustiado,
né, com essa situação. Realmente são doenças em que tem que, o quanto antes conseguir fechar o diagnóstico, com certeza o paciente vai ser bem melhor, assim, acompanhado e etc. Então, em relação a esses quadros todos que você comentou, a evolução clínica, elas são parecidas? Como que é a evolução Não, clínica nessas doenças? depende muito de qual é o quadro que nós estamos falando, né? Depende muito do diagnóstico. Então, por exemplo, se nós estamos diante de um diagnóstico como a ela, é uma doença progressiva, ela tem um caráter degenerativo, então a pessoa começa muito bem, e a gente sempre diz, é uma doença muito sorrateira, né? Porque ela chega do nada e ela chega aos pouquinhos e vai tomando conta de tudo. É, essa fraqueza pequenininha que começou, ela vai avançando. Então, esse é um cenário que nós esperamos sempre uma curva descendente, que é uma curva de progressão. Existem alguns pacientes que conseguem desenvolver um patamar de estabilidade muito bacana. Então, existe um degrau da perda, mas existe um patamar de estabilidade que se estende por meses, né? Alguns pacientes que se mantêm protegidos aí por anos. Mas, de uma certa forma, é uma curva que sempre vai estar nesse movimento descendente. Se nós formos considerar, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma neuropatia, que ela tem um caráter desmielinizante, eu só espero melhora desse paciente, né? Então, quando ele vem com um quadro clínico bem acentuado, às vezes uma disfagia muito grande, muito importante, eu sei que eu posso investir naquele paciente, porque num curto prazo de tempo, ele vai melhorar. E, na maior parte dos casos, a gente consegue zerar, né? Assim, a gente consegue fazer com que ele fique no 100% dele, assim, isso é possível. Às vezes, uma sequela ou outra, mas muito pouco. E uns casos, por exemplo, como miastenia grave, a grande característica da miastenia é a flutuação do sintoma. Então, é um paciente que ele faz o movimento e, na medida em que ele se cansa, eu perco a força muscular. E aí ele perde o rendimento. E aí ele precisa descansar um pouco para conseguir retomar. Isso faz uma confusão tremenda na cabeça das pessoas, voltando naquela história do diagnóstico, porque as pessoas dizem assim, olha, ou você está doente ou você não está. Estar doente, descansar e ficar bom, isso não é doença, né? Assim, isso é qualquer outra coisa, mas doença não é. Então eles ainda sofrem a rotulação, sabe? Essa coisa de serem rotulados. E que de fato é isso. Eu sempre digo para eles que é bom saber com quem a gente está brigando. É bom saber esse diagnóstico, não pelo rótulo, mas pela possibilidade do tratamento, né? Porque senão é muito tempo sem isso. Então, o gráfico que vai ter vai depender muito desse diagnóstico. Isso é um ponto central. Perder muito tempo para fazer essa conclusão é roubar tempo do paciente poder se tratar. E não existe um exame assim de falar, olha, faça esse exame, porque esse é aquele que vai dar o resultado pronto. O único exame que ele é um pouco mais utilizado, na verdade ele é bastante utilizado nas neuromusculares, são a eletroneuromiografia. Porque essa vai conseguir mapear se aquela contração muscular não é a eletro de superfície, né? Essa é a eletroneuro. A do choquinho, assim, os pacientes que é dolorida, muito chato, tadinhos, né? Alguns dizem assim, eu já paguei todos os meus pecados, eu já fiz esse exame uma vez na vida, então assim, eu já estou liberado, né? Esse exame, ele vai conseguir mapear pelo tipo de contração, pela resposta motora que vem pelo estímulo elétrico, qual é o padrão da resposta. E a partir do padrão, o exame consegue direcionar se isso é um padrão de comportamento de uma doença do neurônio motor, isso é um padrão de comportamento de um miopata, isso é um padrão de comportamento de uma junção, um miastênico, por exemplo. Então, ele ajuda a direcionar um pouco o raciocínio clínico das pessoas, dos clínicos, né, dos médicos que estão lá fazendo a avaliação. Mas é como na fonoaudiologia, exame sempre é complementar. Ele não é o principal. Eu não posso jogar fora toda a minha clínica e dizer eu só estou tratando o exame. Não, eu estou tratando um paciente e que eu faço um exame para complementar o meu raciocínio. Então, se você não tiver um olhar clínico, você também não consegue fechar esse diagnóstico. Não é o exame que faz isso sozinho, né?
Então, Por isso é importante, como você falou, fazer o exame, mas o olhar clínico, porque é isso que vai. Não adianta falar, eu fiz o exame e não deu nada, então não tenho nada. Não é isso. E toda a isso clínica, mesmo. né? E todo o histórico que esse paciente está trazendo, né? É importante. Então, você falou em relação à fraqueza muscular, né? Nesses casos que você citou, né? Que pode apresentar essa fraqueza. Então, você pode pensar que a terapia ela será voltada, então, para um fortalecimento da musculatura, né? Explica sobre isso. Na verdade, o que acaba acontecendo é assim, o sintoma comum que todas essas doenças têm é fraqueza muscular. Então, todos esses sintomas, eu digo sempre que fraqueza muscular é quase como dor de cabeça, né? Se alguém falar, estou com cefaleia, pode ser uma infinidade de coisas. O Sim, paciente chegar e dizer, eu estou com dor de cabeça, eu estou com fraqueza muscular, é tão genérico quanto a pois gente é. pensar num sintoma muito inespecífico. Mas, assim, o fato é que se nós vimos lá atrás que a doença neuromuscular vai acometer algum pedaço, alguma coisa dentro da unidade motora, então, de fato, vai comprometer a minha capacidade de contração muscular. E isso vai gerar um quadro de fraqueza. Então, a fraqueza é realmente o ponto forte, o ponto comum para todo mundo. No caso de algumas doenças, como a ELA ou a esclerose lateral primária, nós temos, além da alteração do neurônio motor inferior, que faz parte da unidade motora, nós temos também a alteração do neurônio motor superior. E isso vai trazer para o quadro clínico do paciente sinais, por exemplo, de espasticidade. E lá atrás, o que a gente aprendeu há muito tempo atrás? Que a espasticidade retratava o músculo forte, não é? Tanto que Sim, quem sim. tratava de crianças, por exemplo, com paralisia cerebral há anos atrás, era orientado a ficar relaxando, alongando aquele músculo espástico, pondo calor, porque a gente precisava relaxar, porque a Isso. premissa toda era entender que aquela espasticidade era um músculo forte. Graças a Deus, o nosso raciocínio mudou, né? Assim, e a gente consegue entender hoje que um tônus aumentado, que é um tônus espástico, não tem a ver com um músculo forte. Que tônus e força são entidades que não são diretamente relacionadas nesse caso, por exemplo, que o raciocínio era esse, um tônus aumentado implicava numa força aumentada. Então, hoje a gente sabe que o músculo espástico, ele é hipertônico, mas ele é um músculo fraco. Então, de novo, corrobora com a história da fraqueza muscular. Só que alguns músculos se manifestando com a flacidez e outros tanto se manifestando com a espasticidade. Mas nós também aprendemos lá atrás que era aquele raciocínio bem cartesiano, né, Rô? De o músculo tá fraco, fortalece o músculo e ele fica forte. Pronto, né? Assim, Se simples, fosse simples. que é o raciocínio da academia, né? A academia pensa Aham. dessa forma. Chega lá a pessoa toda fraca e fora do seu condicionamento, aí ele começa a dar peso, exercício, carga para aquela musculatura, para ganhar força, ele fica forte e fica feliz. Assim, esse era o raciocínio que nós também adotávamos na reabilitação. Assim, essa era a grande questão. No paciente com doença neuromuscular, a gente não pode usar esse raciocínio, porque, na verdade, o que está roubando a força dele é um diagnóstico clínico que muitas vezes é progressivo e incurável. Né? Assim, grande parte dessas doenças não tem cura. Você tem quadros de remissão em que você não tem mais o sintoma, mas a doença está presente. E tem outros casos que ela não desaparece mesmo, que ela fica e o paciente aprende a conviver com ela por muito tempo. Então, nesses casos, eu não posso pensar em fortalecimento, né? Assim, a gente vai ter sempre que pensar na funcionalidade desse músculo. Né? Assim, existiu uma conversa essa semana. Também foi um bate-papo, né? Foi uma live em que se falou sobre essa questão de exercício isolado, né? Assim, o quanto que tantas vezes lá na faculdade a gente foi ensinada a Fazia. fazer exercício isolado É, e que era isso, né? Estala a língua, manda beijo, né? Assim, que fazia toda a diferença. é. E uma coisa que eu citei lá atrás, eu volto a citar, eu acho que se teve uma pessoa que foi
a divisora de águas na fonoaudiologia em relação à motricidade foi todo o trabalho que a Irene apresentou para gente. Então, quando a Irene Marquesan traz para gente a ideia de, gente, não é músculo, é função. Olha para essa funcionalidade, pare de olhar para aquele músculo estático, isolado e fora do contexto desse organismo, né? Foi um grande divisor, porque a partir daí nós mudamos o nosso raciocínio para várias doenças e para várias situações clínicas neurológicas e não neurológicas, não é? Então, assim, eu acho que a gente começou a pensar diferente, graças a essa pessoa tão querida e master especial aí, que fez a diferença total no nosso raciocínio. E agora a gente tenta contextualizar essa questão da contração dentro de uma dinâmica cerebral. Porque as pessoas também dissociavam, elas achavam que o cérebro estava numa ponta e o músculo estava na outra. E que elas não se conversavam. Que o trabalho que eu fazia com a musculatura em nada impactava na parte central. Né? Assim, então, hoje você começa a ver alguns estudos de neurociências fazendo justamente essa correlação, né? Mostrando a ligação que existe, tanto da influência do central para o periférico, como um jeito mais lindo ainda, que é o impacto que toda a nossa ação periférica, terapêutica, faz sobre o sistema nervoso central. Então, essa mudança de olhar para o cérebro foi uma mudança muito rica para a reabilitação, porque há pouco tempo atrás, Lu, a gente aprendeu e a gente achava que o cérebro mandava informação e a periferia obedecia. Mas que aqui era o chefão, né? Assim, o Big Boss, era quem mandava tudo e aí colocava, o músculo só obedecia. E hoje a gente sabe que toda a ação muscular que a gente tem, ele faz um caminho reverso de mudar a rede sináptica do cérebro. Então, é uma via de mão dupla, né? Exato. Eu vi um recadinho da Irene, que está aqui assistindo. É isso que eu ia falar. Eu quero muito lhe mandar um beijo, porque você está sendo citada aqui, como não poderia ser. Está presente nessa live. Muito obrigada. Exato. Eu falei, eu não quis interromper sua fala, eu vi que ela escreveu, eu estou aqui, minha linda. Eu falei, ela falou que ela ia prestigiar você, certamente, né? E é o que você falou. A doutora Irene, ela é uma referência na fonoaudiologia, entendeu? Assim, muito do que nós temos é graças a ela, ao que ela foi pioneira em muitos aspectos, né? Então, realmente, é muito importante a atuação, né? Que ela, tudo o legado aí que ela deixou aí, deixa pra gente, né? Até hoje nos ensinando, eu aprendo muito com ela, né? Todos os dias eu aprendo com ela. Então, a gente só tem a agradecer, né? Sem dúvida, é um privilégio, é um grande privilégio esse. E eu, então, fico muito feliz, né, de poder trabalhar, né, ter todo esse acesso, ela me ensinar muitas coisas, eu tenho muito gratidão. Então, olha, e aí, então, pensando nesse cenário que você falou, dessa situação toda, né, então, qual o papel do fonoaudiólogo junto a esse paciente? Né, que é um paciente com tanto comprometimento e que necessita tanto aí do nosso auxílio, né? Qual a nossa função, então? Então, nós vimos que, na verdade, a ideia não é fortalecer esse músculo, ao contrário, ele não pode com essa carga. A carga faz esse paciente entrar em fadiga e, ao invés de eu ajudar o paciente, eu pioro a condição clínica dele, isso é muito ruim. Meu trabalho não vai ser focado no músculo, mas vai ser focado na função. As duas grandes funções, e eu acho que é um grande privilégio como fonoaudiólogas, é que a gente trabalha com duas coisas maravilhosas, alimentação e comunicação. Então, é isso que eu preciso garantir para o meu paciente. Ainda que ele esteja num estado disártrico, e eu sei que ele vai evoluir para uma anartria, eu preciso garantir para ele meios de comunicação. Ele pode ficar sem fala. Muitas vezes o quadro vai fazer com que aconteça isso. Mas como fonoaudiólogo, eu não posso deixar ele sem comunicação. Então, eu tenho que criar outros recursos, outras estratégias e outras formas para que aquela pessoa que mora lá dentro possa sempre dar vazão às suas opiniões, às suas ideias, aos seus desejos,
seus comandos e a tudo mais, né? Então, a parte da comunicação é uma parte bem importante. Existe uma outra parte que é da alimentação, que aí é todo o trabalho focado para as disfagias. Então, aquela ideia que a gente tinha de tratar um paciente, ele receber alta e nós, né, assim, e todo mundo vivia feliz, nesse paciente a gente está na contramão. Então, o nosso objetivo muda a cada vez que muda a fase da doença. Dependendo do estágio em que ela está, eu mudo, porque agora era uma questão de voz, agora era uma questão muito mais de posicionamento de língua, agora é uma questão do engasgo. Então, o nosso objetivo, ele muda conforme a evolução da doença. E a gente tem que estar muito atento a isso. Então, o papel curativo não nos cabe, né? Não é a ideia de, eu vou trabalhar até curar esse paciente. Inviável isso, porque não está no nosso alcance. Mas não é porque a gente não vai trabalhar com um aspecto, entre aspas, curativo, é que a gente não vai fazer nada. Ao contrário. Eu gosto muito da definição que o Dex, né, lá nos descritores, tem sobre reabilitação, que ele diz que é tornar funcional, recuperar ao maior grau possível. E dentro disso, a gente consegue sim reabilitar um paciente com uma doença evolutiva, porque várias vezes a gente ouviu crítica dizer, você não pode falar em reabilitação num paciente que só piora. E quando você vai ler essa definição dizendo possibilitar esta função ao melhor, ao maior grau possível, é possível. Então, a gente pode sim dizer que a gente está trabalhando com reabilitação, né? Exato. Existem duas condições que eu acho que merecem a nossa atenção, que é o seguinte, por um tempo atrás, doença neuromuscular sempre foi associada às questões de motricidade, às questões musculares. Então, sempre foi muito mais um cenário da MO, da voz e da disfagia, né? Eram as 3 áreas da fono que conseguiam atender a maior demanda dos pacientes. Mas existe uma situação bem específica, que alguns quadros podem vir associados com alterações cognitivas. Então, por exemplo, a doença do neurônio motor, ela fala sobre isso, ela fala sobre essa questão de ter alterações motoras, de ter a possibilidade de ter alterações cognitivas e também de ter alterações de natureza psíquica. Então, a gente precisa entender um tanto do trabalho de linguagem aqui, porque eu preciso incorporar isso. Não adianta eu fazer um paciente falar com uma boa inteligibilidade de todos os sons, se ele não tem o conteúdo para falar, se ele não consegue articular a ideia nas palavras, né? Então, não é funcional. E quando nós vamos lá para outra ponta, para as crianças com AME, por exemplo, que elas já têm um problema logo de pequenininhos, como fonoaudiólogo, a gente também tem que entender que ele tem um desenvolvimento de linguagem que precisa acontecer. E é uma criança com pouquíssimas vivências, né? Teve até existe uma menina que é atendida por um colega físio, e uma vez ele comentou, ela não gosta de brinquedo. Imagina, você dá brinquedo para ela, ela não gosta, não é o que ela curte. Mas quando você dá roupas do tipo fantasia da sereia, fantasia da princesa, ela ama isso. E aí, assim, quando eu falei para ele, mas isso é muito lógico, porque é uma criança que não tem movimento de braços e de pernas, ela tem uma mobilidade hiper restrita, ela não brinca com brinquedo, né? Ela não tem a manipulação do brinquedo, ela não interage com esse brinquedo, não existe essa vivência do brincar. Mas quando ela coloca uma roupa e uma fantasia, todo mundo elogia, todo mundo entra numa fantasia e conta uma história. Então, para ela, o significado dela viver uma personagem é muito maior do que dar um brinquedo para ela. Mas aí entra a nossa visão de trabalho de linguagem. Então, não dá para a gente falar assim, tem que ser especialista em disfagia. Tem, mas tem que ter um olhar amplo, porque se não tiver esse olhar mais abrangente, a gente vai perder mão de uma parte muito importante da vida desses pacientes. Sem
dúvida. Então, Dri, é o que estão falando aqui. Tem várias amigas muito queridas, né, fonoaudiólogas aqui, que estão elogiando, né, você. E estão falando também, né? Tem a Tereza, viu? Tem a Márcia, tem vários aqui falando que essa importância do respeito com o paciente, né? De respeitar essa situação, entender esse contexto. A Andréa Mi também comentou essa questão do integral, né? Do todo, de você pegar, receber esse paciente e não enxergá-lo apenas com aquela doença, né? E sim como um ser humano íntegro, né? Por isso que quando você fala do doutor Akari, né? Isso faz todo sentido, né? Eu fiz aquele curso lá que ele era coordenador, né? Lá do departamento de neurologia da Unifesp, em cuidados integrativos. Eu até falei para você, eu falei, vou comentar porque ele é uma pessoa brilhante, né? Eu também devo muito. Eu conheci, teve contato a primeira vez com ela, né? Através dele. Quando eu fiz esse curso, essa especialização em cuidados integrativos, e ali você passa a enxergar o ser humano de uma forma muito diferente. Você passa a ver o seu paciente de uma forma totalmente diferente, né? Porque muitas vezes a gente fala, como um todo, né? O ser é único, mas às vezes a gente não consegue internalizar isso, né? A gente não consegue pôr isso em prática. E para esses pacientes, especialmente, você tem que ter todo esse cuidado, né? É sensacional. Isso é verdade. A Andrea falou que o microfone está ruim. O que será? Vocês estão me ouvindo? Você, não sei, a Mi, melhorou agora? Vê se melhorou, por favor. Tenta ver. Bom, então, retomando aqui, eu gostaria de perguntar para você, esses pacientes, eles são assistidos somente em ambiente hospitalar, né? Quais são os locais que você pode dar assistência a esses pacientes? Em todos os lugares. Na verdade, assim, as demandas só são um pouco diferentes. Então, à medida que ele acaba de fechar o seu diagnóstico, geralmente é um paciente que vai ao consultório, porque ele está num estágio bem leve, ele tem mobilidade, e ele ainda está, assim, bastante desorientado em relação ao diagnóstico que ele recebe. Não é um diagnóstico que, quando ele ouve o nome, ele já sabe o que é, porque, na verdade, ele entra nessa questão de ter que procurar para ver o que é e ver entender a dimensão da doença. Então, ele tem uma elaboração diferenciada de aceitação, porque ele precisa primeiro conhecer o que ele tem, para depois ele sofrer por isso, né? E conseguir elaborar melhor esse diagnóstico. Então, em princípio, ele vai para o consultório. Em alguns momentos, pode ser que esse paciente interne. Sim, pode ser, por exemplo, um paciente que entra em crise miastênica. Bom, então, na crise, ele precisa da entrada no hospital, porque ele precisa de uma ventilação. Mas é um paciente que sai da crise. Então, nós temos aí duas instâncias. As equipes que cuidam desse paciente lá no hospital, as equipes que trabalham no hospital vão dar um suporte para ele, para quando ele sair, ele retomar o trabalho terapêutico dele no consultório. Conforme avança a doença, muitas vezes os pacientes já não podem, mas não conseguem mais sair de casa. Fica muito mais difícil, pela mobilidade, pela dificuldade, coloca na cadeira, e tudo cansa demais, assim. A fadiga é uma entidade clínica que a gente tem que respeitar, sim, porque muitas vezes o paciente chegava no consultório tão cansado e tão esgotado pelo trajeto, que a terapia em si não rendia nada. Então, na verdade, é o momento em que você começa a fazer uma transição de fazer o acompanhamento do paciente no domicílio. Então, aí nós vamos até a casa dele e vamos dando esse suporte. Em princípio, é um paciente que precisa das terapias ao longo do tempo, dependendo do quadro clínico, ele pode precisar de um suporte de enfermagem, um cuidado mais intensivo, né? Junto com toda a equipe de físio, de nutri e tudo mais.
Então, assim, não é uma questão de só no hospital, não, ao contrário, tudo que nós estivermos fazendo fora é justamente para evitar essa internação, né? Para minimizar a chance dele parar no hospital. No hospital. Agora, em tempos de Covid, está sendo um desafio, um grande desafio, porque eles são do grupo de risco. E eles são do grupo de risco e eles têm toda a razão em estar com medo. Sem Por outro dúvida. lado, dois cenários. Alguns pacientes que falaram, eu não quero tratar porque eu não quero, eu quero seguir o isolamento como tem sido recomendado. E alguns outros pacientes que temem por isso, respeitam o isolamento, mas respeitam as regras de higiene, mas eu vou continuar fazendo a terapia. Ou no modo online ou no modo presencial. Quem não fez, quem parou, eu senti a piora do quadro. E eles também sentiram. Né? Então, assim, perder o segmento foi muito ruim. Por outro lado, eu entendo toda a preocupação de não se expor ao vírus. Então, nessas nossas idas no domicílio, elas têm sido muito mais cuidadosas, sim, em relação a álcool, a máscara, a proteção, a todo o cuidado que a gente tem que ter, porque, sim, é um grupo de risco que a gente não pode nem correr, nem pensar na possibilidade dele contrair, né, uma Covid, ou dele ser internado e pegar na internação essa situação do vírus. Sim, é uma situação realmente que imagino como, não só os pacientes, toda a família, né? O estresse, a preocupação que eles estão vivendo, né? Olha, eles estão falando aqui do som, só para colocar, ele está abaixo um pouquinho da metade e espero que tenha melhorado, né? Eu não sei, para mim, né, a sua fala também tá boa, eu não estou percebendo eco, espero que tenha melhorado. Você consegue me ouvir bem, Dri? Ouço bem, eu não estou ouvindo esse eco, não, estou ouvindo bem. Eu não sei o que está acontecendo, tá? Como falaram para eu diminuir, eu já diminuí, não sei. Bom, e deixa eu perguntar para você, Dri, quais são os pontos, né, que o fonoaudiólogo ele precisa estar atento na avaliação clínica desse paciente? Eu acho que o fonoaudiólogo que trabalha com neuromuscular, ele tem que ser o fonoaudiólogo que sabe trabalhar em equipe, porque senão a gente vai perder mão do paciente. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa avaliação, tem que ser uma avaliação integrada. Eu faço toda a nossa avaliação focada. Então, a gente vai saber como está lábio, língua, bochecha, laringe. Eu vou ver cada grupo. Eu vou ver tudo isso dentro da função. Mas essa função, ela tem que estar integrada, por exemplo, o paciente que não tem habilidade de sustentação cervical e é um paciente que tem a cabeça caída, ele vai ter uma dinâmica e uma biomecânica toda diferente, tanto para falar quanto para comer, seja na mastigação, seja na deglutição. Então, eu preciso olhar para esse conjunto. Eu preciso olhar se é um paciente que tem sinais de espasticidade ou de flacidez, se é um paciente que tem aumento ou diminuição de reflexo. E reflexo não é um ponto que nós observamos tanto nos nossos protocolos, né? Muitas vezes eles ficam de lado, a gente avalia muito mais a questão do músculo do que do reflexo, e a gente acha que isso não é tão importante. Saber da postura do paciente, saber do que ele gosta e do que ele não gosta. Na disfagia, a gente sempre brinca que é muito importante saber se o nosso paciente ele tem cabeça gorda ou cabeça magra, porque isso é mandatório no nosso tratamento, né? Assim, saber por onde conduzir a partir disso. Da mesma forma, em relação à comunicação, se ele é um bom falante, no sentido de que eu gosto de me comunicar, ou se isso já não faz tanta questão, porque isso também direciona um tanto do nosso tratamento. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é quando uma das restrições que eu estava fazendo para um paciente e eu estava pedindo para que ele não comesse, evitasse comer castanha, nozes e coisas assim, por causa da consistência, do farelo e do quanto isso acabava grudando e sendo um fator de risco para engasgo, né? Uhum. E ele me olhou com uma carinha assim meio desconfiada, mas ele não disse nada. Passados uns 5, 10 minutos, ele diz assim: eu tenho uma dúvida. Eu acabei de passar na nutricionista e ela acabou de dizer que eu preciso comer 2 castanhas por dia. E o que eu faço? E aí foi muito bacana, porque a Cristina Salvione, a doutora Cris, ela
trabalha lá junto, tá dentro da equipe, e ela estava no espaço junto. Então, não, peraí, vamos chamar a Nutri aqui para a gente conseguir achar um ponto comum, para que você consiga ter ingestão do nutriente que você precisa na consistência que você pode. Então, esta troca e essa interação, ela é riquíssima. Da mesma forma, é um paciente que vai perder muito em relação à respiração. Então, entendermos melhor a dinâmica respiratória do paciente também vai ser mandatória para a gente conseguir trabalhar melhor. E aí a gente vai precisar estudar um pouquinho mais da respiração, porque a gente precisa mesmo aprofundar nessa questão de entender não só a respiração isolada, mas ela em coordenação com a fala e em coordenação com a deglutição. Isso vai ser fundamental. Sim. Porque é muito triste, né, esses quadros, principalmente de ela, né, a situação em que o paciente chega, né, levando a óbito pela questão respiratória, né, é realmente muito preocupante, né, então, considerando, né, uma doença progressiva, como ela, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, então, como que o fonoaudiólogo reconhece o momento para indicação de uma via alternativa de alimentação e de comunicação? Antigamente, há tempos atrás, na verdade, a nossa estratégia sempre foi o que era preconizado no mundo, esperava perder a função para depois eu pensar, então, qual seria a minha estratégia. Então, o paciente perdia toda a sua habilidade de fala e só a partir disso eu pensava, acho que você precisa de uma prancha, acho que você precisa de um recurso extra. Na questão da gastrostomia era a mesma coisa, a gente esperava o paciente perder. Há mais tempo atrás ainda, o paciente ia para a sonda naso e depois de meses com a sonda naso é que ele evoluía para uma gastro. Até a hora que a gente começa a se perguntar, falar, por que eu vou fazer o paciente passar por uma sonda se eu sei que ele não vai tirar essa sonda? Por exemplo, num perfil do paciente com ela, o quadro é progressivo, ele vai invariavelmente precisar de uma gastro. Então, por que eu fico indicando a sonda? E aí o movimento começou a ser um movimento de eliminar essa sonda e fazer uma indicação direta de gastro. A grande questão era qual era o momento da gastro. Qual era o momento em que eu conseguia fazer indicação sem deixar o paciente perder. Então, nós abandonamos o modelo antigo de esperar perder tudo para depois tomar uma providência e a gente começou a fazer uma indicação precoce. Ele vai ser indicado até mesmo antes daquela necessidade emergente, para que ele tenha tempo de se adaptar e fazer, por exemplo, uma alimentação mista. Então, ele faz uma alimentação via oral exclusiva, ele colocou essa gastro. Ele tem a chance de fazer uma alimentação mista até o momento em que ele não dá conta mais de comer via oral e ele vai fazer a alimentação exclusiva pela gastro. A indicação também é por equipe. Então, eu tenho 3 critérios de indicação de gastrostomia. Um critério é nutricional, um critério é respiratório e um critério é fonoaudiológico. Eu não preciso ter os 3 critérios contemplados para fazer indicação. Então, se um critério já preencheu, os outros 2 acatam. Dizem, ok, então, vamos lá, assim, você precisa dessa gastro, então a gente banca isso junto, porque eu não posso perder mão disso. Então, volta na história da integração. A gente não espera perder, né? Não espera esse paciente perder tudo para depois tomar providência. Até porque é muito difícil você falar para um paciente, olha, eu acho que você precisa de uma gastrostomia, e ele dizer assim, tá bom, quando faço? Não, esse não é o mais comum. O paciente mais comum é aquele que vai dizer, eu quero pensar, eu quero ver, eu quero digerir essa ideia que você está me colocando goela abaixo. Então, ele precisa de um tempo para elaborar isso melhor. Então, eu não posso fazer uma indicação tão em cima da necessidade. A gente lá no setor tem preconizado uma indicação precoce, mas não tão precoce ao ponto de assustar o paciente. Então, esse critério tem sido desenhado junto com a equipe. Isso é fundamental. Então, você tocou num ponto super importante, né? A equipe, né? Então, fala um pouquinho mais, já comentou isso, a importância, né? Mas a atuação do fonoaudiólogo nessa equipe multi e interdisciplinar.
O pessoal acha que estar em equipe é um paciente que tem vários profissionais tratando ele, né? Assim, não, eu já tenho uma equipe porque eu tenho várias terapias na semana, então eu já estou numa equipe. Muito mais do que isso. Tem um estudo que eu gosto muito, então é um estudo que foi apresentado no Congresso. Todo final de ano existe o Simpósio Internacional de Doença do Neurônio Motor, e foram 2 estudos apresentados nesse simpósio. Um deles fazia um comparativo dos pacientes em relação àqueles que eram acompanhados por uma equipe multidisciplinar e por aqueles que não eram acompanhados por equipe. Faziam o tratamento, mas não com essa visão de equipe. E quando eles fizeram o gráfico de sobrevida dos pacientes, eles viram nos 2 aspectos. Os 2 grandes desfechos que a gente tem nos estudos são sobrevida e qualidade de vida. Então, é o tempo que o paciente viveu entre o diagnóstico e o óbito, pensando em todo esse tempo, e a qualidade nesse percurso todo. Os pacientes que receberam uma atenção, uma terapia de uma equipe, viveram mais e viveram melhor em relação àqueles que só tinham vários profissionais, mas a equipe não se conversava. E um segundo estudo que foi muito lindo, mostrando que quando a equipe é especializada, ou seja, quando a equipe é munida de informações e a equipe de fato faz um trabalho integrado, esse paciente vive ainda mais e ainda melhor, mesmo do que aquele que também está numa equipe. Então, o que faz diferença, o que fez a grande diferença entre um grupo e outro foi o conhecimento. Ter o conhecimento e ter a especialização e ter esse conhecimento mais especializado na área faz sim aumentar o tempo de vida de um paciente, faz sim aumentar a qualidade dele. Então, esses estudos vieram assim como aquele... é isso, né? Assim, é por isso que nós estamos trabalhando, né? Essa é a nossa motivação e é o resultado de um tantão de trabalho, né? Sim. Não é fácil você estar integrado numa equipe, né? Nem sempre é tão fácil. São pessoas diferentes e pontos muito diferentes e necessidades clínicas diferentes. Então, chegar no denominador comum sempre é um desafio, né? Assim, mas o conhecimento faz diferença. Assim, o grande diferencial nesse atendimento é o conhecimento. Sem dúvida, né, Adri? É o conhecimento e, como você falou, é uma equipe bem coesa, né? Que elas consiga tomar decisões juntos, né? Sem aquela um querendo sobressair o outro, né? Sempre pensando no que é o melhor realmente para o paciente, qual vai ser a melhor conduta para esse paciente, né? Olha, eu vou fazer nosso tempo, você tem quase 10 minutos, eu vou fazer mais uma perguntinha, vou pedir para você falar um pouquinho para a gente, tem tantas coisas, gente, tem algumas coisinhas que falaram aqui, mas acho que não vai dar tempo. Primeiro de tudo, eu quero dizer o tanto de elogios, né, que você está recebendo, muitas pessoas queridas, todas adorando, né, sabem o quanto você é generosa nas suas informações, muito obrigada. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho da Associação Brasileira da Esclerose Lateral Amiotrófica. A Brela nasceu em 1998, né? Então, esse ano ela fez os seus 22 anos de existência. Quem foi o grande responsável? Na época, o Acari, e um grupo de neurologistas que entenderam a importância de uma associação que falasse em nome do coletivo. Que é isso, às vezes o paciente precisa brigar por alguns direitos e sozinho ele não tem tanta força quanto unidos dentro de uma associação. Então, a proposta veio essa, para primeiro entender quantos pacientes nós temos de ELA no Brasil, quem é esse paciente, como... E então nasceu, a Brela é a primeira associação que teve de ELA, e desde então ela tem se mantido com um propósito que é muito ao encontro do que nós falamos agora, de levar informação para as pessoas. Então, existe um pensamento que a gente também acaba sempre usando, que é a doença mata. É verdade, é uma doença progressiva, não tem cura, ela mata. Mas a falta de informação mata mais. Então, um dos grandes papéis da associação é poder levar informação para todos os cantos do país, porque é uma associação de caráter nacional. Então, fazer os simpósios, fazer as reuniões clínicas, disponibilizar material, orientar as equipes que estão na linha de frente
com os pacientes, conseguir fazer essa troca, conseguir mandar doações para onde precisar. Hoje a Abrela conta com 2 assistentes sociais que fazem essa avaliação social e conseguem direcionar melhor, inclusive ensinando o caminho das pedras para se conseguir os seus direitos. O ano passado nós participamos da revisão do protocolo de diretrizes do atendimento de ELA, que é elaborado no Ministério da Saúde. Então nós também fizemos parte disso para que a gente conseguisse incorporar questões da reabilitação. Nem tudo que a gente queria, a gente conseguiu escrever, porque existia um impasse de dizer, você não pode indicar coisas que o SUS não dá. Então, você pode dizer que ele precisa remover a secreção, mas você não pode dizer que é o aspirador, porque o SUS não fornece isso. Então, neste impasse, na verdade, nós tentamos elaborar um texto que desse para as pessoas a informação, no sentido de que você precisa fazer determinadas coisas e os recursos a gente vai fazendo essa orientação à parte. Então, eu acho que a grande vantagem da associação é conseguir trabalhar pelo coletivo, é poder fazer a diferença para muitos, e eu acho que isso, de fato, a gente tem feito. Essas gestões de direção, ela acaba funcionando, elas são bianuais, e aí nós tivemos uma dobradinha, né? Nós tínhamos 2018 e 2019, e aí assumimos o desafio de novo com 2020 e 2021. Então, até o final do ano que vem, nós estamos aí à frente da Abrela. Então, o convite é que vocês entrem no site, conheçam o trabalho, vejam e indiquem para os pacientes que vocês têm com o diagnóstico de ELA, para que se cadastrem na Abrela, para que conheçam o trabalho, porque é isso, a gente consegue mapear melhor quem tem o diagnóstico no país. Nossa, esse é um trabalho, Adri, maravilhoso. Por isso que eu falo, só um ser humano assim, com tanta luz e com tanta generosidade, é capaz de levar um trabalho tão sério assim à frente. Eu tenho uma admiração profunda por você, né? Como ser humano e como profissional. Né? Que por bonita. Isso que Na verdade, eu é um trabalho de equipe. Existe uma equipe imensa por trás, né? Assim, uma equipe de gente do bem, de pessoas queridas que compraram a briga junto, né? E assim, a história do estamos juntas, né? Assim, e aí é por isso, porque é um trabalho de muitas mãos. Então, senão não acontece. Uma pessoa só sozinha ela não dá conta. Não faz, Então, com certeza. E vocês fizeram um congresso há pouco tempo, né? Agora em junho foi, né? Isso, que foi na versão virtual por conta da pandemia, mas olha, essa foi a 19ª versão, então são 19 simpósios que têm acontecido todos os anos, sem interrupção, sem nenhum ano falhando, que é hoje um dos grandes eventos que a gente tem especializados na área no país. Fazer online foi uma coisa muito boa, porque deu a possibilidade de pessoas do país todo participarem. Participarem, sem dúvida. Odri, olha, eu não sei o nome, porque está em nome de fono neuro singular, mas ele comentou aqui que em João Pessoa, eles também criaram uma associação de doenças neuromusculares da Paraíba, com orientação de vocês, né, da Brela. Muito bacana isso, né? Esse trabalho de vocês sendo difundido e crescendo aí, né, em todos os lugares. Sensacional, parabéns. A gente vai criando multiplicadores, né, Rô? Sim. Olha, nós temos 5 minutinhos, então eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da coordenação dos cursos que você coordena, que você tem lá no Cefac, né, para as pessoas que tiverem interesse em aprender um pouco mais, para poder conhecer o seu trabalho lá também. Fantástico. Existe uma ideia de que um bom profissional, ele consegue se estabelecer. Antigamente a gente falava que era num tripé, e hoje não. Hoje o nosso banquinho já tem 4 pés. Então, esses 4 pés são: um é a assistência, que é o trabalho que a gente faz no corpo a corpo com o paciente. O segundo é pesquisa, porque a pesquisa alimenta a clínica. Todas as nossas dúvidas da clínica, quem responde é a pesquisa. O terceiro é a docência, o ensino, é a parte acadêmica. E o 4º pé, que surgiu depois, é a gestão de tudo isso. Então, o que eu acho brilhante da gente pensar, o que o Cefac possibilita há tantos e tantos anos, é justamente trabalhar no aprimoramento dessa questão do
acadêmico e do científico, pensando em pesquisa e em estudo, aprimorando a nossa clínica. Então, não é uma pesquisa e um estudo muito distantes da nossa atuação, é aquilo que a gente consegue juntar. E dentro disso, e essa foi a proposta com que o Cefac nasceu, né, assim, essa questão da formação, eu sou muito feliz de estar lá na coordenação dos cursos de disfagia. Então, existe o curso de aprimoramento em disfagia, existe o curso de especialização em fono hospitalar. Como eu acredito muito nessa ideia do trabalho integrado, eu tento imprimir nos cursos, embora sejam, né, tenham o formato de módulos separados, eu tento sempre imprimir a ideia da integração entre todos os conteúdos, porque é para que um fale do outro, mostrando o quanto um interfere no outro o tempo todo. Então, nós temos turmas em São Paulo, já tivemos turmas em outros estados, agora nós estamos fazendo a questão da versão online, né? Então, até porque nós estamos vendo que atualmente por uma necessidade, mas muito mais indicando uma tendência, né? Assim, então, o quanto isso vai ficar e vai continuar como uma modalidade, independente das questões de isolamento, mas porque você consegue abranger muito mais gente. Então, de fato, existe uma turma que está começando, que começou aqui o seu primeiro módulo em São Paulo, né? Assim, em São Paulo a gente fez online, a gente começou a fazer o curso de 24 módulos, então as pessoas podem entrar e podem repor depois as suas aulas, que venham, que estudem. Eu acho que o nosso paciente merece o nosso melhor, e não tem como oferecer o nosso melhor se a gente não estudar, não se aprimorar, não crescer, porque eles estão entregando nas nossas mãos, eles estão se entregando. Sim. No momento de alta vulnerabilidade. Eles estão dando para a gente a vida e dizendo, cuida. Então, eu acho que a gente tem que, com muito respeito e com muito carinho, cuidar, sim, cuidar da melhor forma possível, porque é muito precioso isso que eles colocam nas nossas mãos. E aí a nossa responsabilidade só aumenta. Então, eu acho que o estudo é uma forma da gente devolver isso para o paciente. Concordo plenamente, Dri. Você é assim, uma luz. E é isso mesmo, é uma responsabilidade tão grande estar com o paciente nas mãos, por isso que eu tenho essa necessidade constante de estudar, essa sensação de que não sei, que eu preciso aprender mais, é o que você falou, é uma responsabilidade quando uma mãe entrega uma criança para você cuidar, quando você está, mesmo com um paciente adulto, que vai ali e pede para você auxiliá-lo, né? Então, olha, você tem mais um minutinho. Eu quero agradecer a todos que estão participando, a você mais uma vez imensamente por toda a sua generosidade, por você compartilhar seus conhecimentos. Tenho certeza que todos que estão aqui aproveitaram muito essa conversa aqui e agradeço demais. Muito. Que bonita. Pô, eu tenho muito a agradecer. Agradecer ao Cefac por tudo em todos esses anos, né? Assim, não tem dúvida do tanto que existe aí um carinho muito especial. Agradecer, sim, esses elogios todos. Na verdade, daqui eu não consigo acompanhar todos os comentários. Mas muitos elogios. Depois a gente consegue ver, vi algumas pessoas muito queridas passando aqui muito rápido, então eu quero que todos se sintam muito carinhosamente abraçados, já que hoje, em tempos de abraços virtuais, né, que estejam todos muito abraçados e muito queridos. Obrigada, Rô, mais uma vez, obrigada, Irene aqui, mais uma vez, linda, obrigada, muito obrigada por você formar tantas e tantas e tantas de nós. Verdade. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Irene, pela oportunidade de nós estarmos realizando essas lives e nós podermos interagir, né? Assim que conversei, a Irene abraçou essa ideia e ficou contente exatamente para nós podermos estar aqui trocando, né? Tendo esse bate-papo gostoso. Eu tenho muita gratidão a ela e ao Cefac. E a todos vocês, né? A você e a todos que estão aqui. Gente, muito obrigada. Vai cair, vai desligar a nossa live. Obrigada a todos, viu? E só gratidão.